E hoje eu vou revelar pra vocês o que eu senti e não tive coragem de falar. Nunca revelei isso pra ninguém, nem pra ele. Eu me senti um idiota ter trabalhado tanto pra chegar nesse mesmo lugar. Se alguém tivesse falado isso pra mim, ou tivesse esse clique antes, eu teria chegado bem aqui e dormido bem mais. Só que vocês não respeitam a vida de vocês, que é um presente que Deus deu. Eu aprendi com a avó da Carol outra coisa, que essa senhorinha me destruiu de 80 anos. Era pra ela estar com uns 88 hoje. Ela falou assim pra mim um dia. Eu trabalhava igual um cachorro lá na Brasil Telecom. E aí a gente gostava de ir na fazenda da família dela. E eu fui, numa sexta-feira à noite, depois de trabalhar uma semana vidrado e virado no Jiraya. Eu passei todo sábado dormindo. E aí quando chegou no final da tarde, ela com a sabedoria dela, braba demais, dona Geralda. Ela virou pra mim e falou assim, por que você dormiu o dia inteiro? Eu falei, senhora que não sabe o que eu faço. Eu tenho 1.100 colaboradores, eu sou os cambal, eu sou o melhor do mundo. E eu trabalho demais. E aí eu tive que repor a energia. Ela, magricelinha, só pesava o quê, cara? Uns 50 quilos? Bem magrinha, né? Exageradamente, 50, 60 quilos estourando ali. Bem magrinha. Ela olhou pra mim e falou assim, todo sono perdido nunca vai ser recuperado. Eu falei, por quê? Ela, o máximo que você vai conseguir é perder o outro dia, as pessoas, o relacionamento. O sono só serve pra aquele dia. Aí eu olhei uma pessoa de 80 anos, eu queria brigar com ela na hora. Falei, eu tenho a resposta pra ela, quer ver? E não tinha. Porque faz todo sentido. Quando Deus desenhou todas as coisas, Ele não pediu sua opinião. Ele não pediu opinião de quem montou a empresa, Ele não pediu opinião de projetista. Ele que fez. Ele colocou a rotação e a translação para que a gente tenha descanso. De dia o sol governa, de noite a lua, com o reflexo do sol. Nem você às vezes acha que a lua brilha, ela nem brilha, né, mano? Seu tanque é forte. O astro que governa a noite governa a tábua das marés, das águas, da plantação, do seu cabelo. Nem tem luz própria. A luz é do próprio sol. Só que quando Deus fez isso, o que Ele estava falando? Cara, quando for de noite, para de fazer as coisas. Só que a cada dia a gente vai alongando as nossas coisas e vai aumentando ainda mais a nossa vida para dentro da noite e da madrugada. Naquele dia, eu comecei a mudar minha vida, mas não foi por completo. E às vezes é assim, a gente não muda de uma vez. Aquele dia eu falei, eu vou valorizar meu sono e comecei a mudar, porque eu nem dormia. Eu tinha raiva de dormir. Sabe o que aconteceu? No dia que essa senhora falou isso pra mim, a dona Geralda. Você perdeu o dia de hoje e não recuperou o sono. Você só fez foi perder o dia de hoje. Aquilo mexeu comigo. Eu espero que mexa com você. O dia que o Marcos Paulo falou pra mim, olha, eu não quero ganhar esse tanto de dinheiro, eu quero ter mais paz. Você sabia que o lifestyle, que a maior parte dos meus sócios que chegaram num padrão mínimo, né, que eu falo pra eles chegarem, a gente faz hoje? A gente não trabalha praticamente na parte da manhã. Não trabalha. O que a gente faz? A gente cuida da nossa vida. E quem que começou com isso? O Marcos. E aí o que acontece? Isso ficou tão forte e a gente foi ficando tão profissional nisso que cada vez mais a gente quer fazer o quê? Quer mais aquele D do que o P. Só que eu tenho que te falar. Fala com a boquinha assim pra você não entender errado. Fala assim, existem as fases da vida. O que eu sugiro que vocês façam? Dê o duro logo, sem vitimização. Vai aprender, vai estudar, vai praticar, vai conectar, vai se desgastar o mais rápido que você puder. Pra você conseguir depositar muita energia pra você arrancar, sair do lugar e ir paulatinamente, deixando essa vida frenética, senão você não dá conta. Você sabia que a maior parte dos divórcios é de fato em decorrência desses caras virarem workaholic, dessas mulheres falarem, agora eu vou cuidar só da minha vida, e as famílias começam a despedaçar. Por quê? Porque não cuidaram da vida deles. Então o que eu sugiro? O choque que eu levei, eu levei um choque. Eu foi com inveja do Marcos, ter na cabeça dele, desse jeito, aos 24 anos de idade. Pra mim, ele não tinha dado nada ainda na vida. Eu falava assim, não, esse cara tem que ralar. Você sabe o que acontecia? Talvez vocês achem que é sorte, ou que só Deus fez tudo e nós não precisamos fazer nada. Eu lembro de lançamentos que a gente tinha um colchão na empresa. Não era esse super prédio aqui. A história não começou aqui, a história começou em outro lugar. Era um colchão e uma equipe pequena. A gente trabalhando sem parar, né, Marcos? Semanas após semanas, gravando e fazendo coisa, e fazendo parte, fazendo loucura. E era assim um revezamento. 2 horas da manhã, Marcos, hora de dormir. Marcos parava, tirava o cochilo dele, ele levantava, chamava o próximo. Aí o próximo ia, depois eu ia, depois me chamava. Nós dormíamos no mesmo colchão. Virado. Descendo o pau. Eu entendo que tem essas fases da vida, mas são só fases. Isso não pode ser sua rotina. Isso não pode ser seu lifestyle. Isso tem que ser uma fase. E aí, se você entender o que é dar o duro é desconectar rápido logo de gente que tá atrapalhando. O duro é ter que. Pra sair desse emprego, sai logo! Não, mais 2 anos. Você parece que tem vida de videogame, mano. Põe pra derreter logo, pra acabar com essa fase do derretimento. Senão você vai derretendo aos poucos. É a pior coisa que existe. Vamos bem nas 3 fases.
Essas 3 fases aí que são preliminares, o DSA, anota aí, a desconexão. O que você vai fazer? 2 horas antes de começar a dormir, se possível, né? E se você mandar na sua vida, de fato, você vai fazer. Você vai começar a diminuir a potencialização das luzes. Se a sua casa não tem dimmer, pelo menos põe no seu quarto e no lugar onde você fica. O que é um dimmer? É um negócio baratinho. Você coloca na lâmpada e aquilo diminui a iluminação. A iluminação ela é regulável. Não ligar e desligar. Essa iluminação é muito chata. Eu tenho de cabeça, lá em casa tem 256 lâmpadas. Eu gasto R$1 milhão só de automação e tudo. Lá faz tudo que eu quero. A casa pode acordar com 30% de potência das lâmpadas, depois 60%, depois 90%, depois cair. É um magnífico negócio. Mas eu moro numa casa, você deve estar pensando, que não tem 256 lâmpadas, deve ter 20. Dá pra você pôr o dimmer, é baratinho. Você pega o dimmer, olha na internet, compra, coloca, só de diminuir a luz, pra ficar mais aconchegante, tá? Então nessa fase de desconexão, você vai diminuir as luzes, e assim que possível você vai pro seu aposento, né, pro seu quarto. E no seu quarto é o lugar onde você vai registrar. Ali você vai começar a mudar a sua respiração, você vai colocar o ar-condicionado, se você tiver ar-condicionado no seu quarto, coloca o ar mais frio. É melhor o seu ar frio, isso auxilia no sono profundo e você regula a temperatura com a sua coberta. Por quê? Se o corpo fica quente, o corpo não fica bom a dormir. O corpo tem que estar sendo atacado ali, 22 a 24 graus. Aí depende do seu gosto, do ar na sua cara, não sei que jeito que tá lá na sua casa. Mas o ideal é que o ar esteja frio, porque seu corpo dorme melhor no frio. O ar-condicionado vai ressecar seu ar. Você precisa de um umidificador, senão você vai ter o ar ressecado e isso pode atacar suas vias aéreas. Então, ao mesmo tempo que você está resfriando o ar, né, tem um lugar no Brasil que não dá para dormir sem ar, você precisa de recompor esse ar com um umidificador. Essa é a primeira fase. Então, você vai fechar as janelas mentais na desconexão. Anota isso aí que é uma coisa forte. Eu aprendi também nesse campeonato para vencer ele. O que eu fiz? Quem aqui, quando vai deitar, o cérebro fica milhão? Putz, mano, faz isso aqui hoje que você vai pirar. Vocês têm essas 3 fases, os DSA. Desconecta primeiro. Se você diminuir a iluminação, você já vai diminuir a iluminação, seu cérebro vai entender que tá chegando a hora próxima de dormir. Aí começa a liberar o hormônio de dormir. Se não, ao sei lá, ó, na cama, você promete pra mim, eu quero todo mundo escrevendo, eu prometo. Prometo largar a desgraça do celular. Não, TV é coisa de bobo. Quem tá assistindo TV é porque você é bobo e carente. Vamos parar com isso aí. Assistir TV na hora de dormir? Você tá doido? Não mexa com isso. Essa luz com tela azul entrando dentro do seu olho vai ferrar seu cérebro. Não vai liberar o hormônio pra você dormir, ué. Aí tem uns que falam, não, eu só durmo se eu ficar na frente da televisão. Tem uns assim, não tem? Você é um bebê, cara. Você precisa de alguém pra bater na sua bunda. Você quer que uma TV nina você? Compra um trenzinho pra ficar batendo assim, ó. É mais rápido pra você dormir. Então o que você vai fazer? No primeiro fase do DSA, na preliminar do sono, você vai desconectar dessas coisas todas e a fase da desconexão termina aqui, ó. Você vai lembrar de todos os acontecimentos sem correria. Aconteceu, tudo que envolve gente, ou desejo, ou preocupação, você vai, faz com a mão assim, uns 3 vezes só. Você abre a janela, enxerga ela aqui e faz assim, fechar, fechar, resolve. Ah, eu falei pro meu filho aquilo. Aquilo lá, eu não quero mais saber, não vou tocar nesse assunto. Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. O que vai acontecer? No primeiro dia você ainda não vai dormir bem. Porque você tá fechando a janela de forma forçada e não resolveu. No outro, você sabe que você tem que resolver, nas suas relações você não vai deixar mais nada em aberto. Aí sabe aquele P do agora? O P da procrastinação? Você vai falar pra você mesmo, eu não vou mais ficar sem resolver isso aqui. É por isso que eu meto não bem dado na pessoa, eu falo o que eu quero, e pau quebra, e resolve e acabou. Por quê? Porque no final da noite eu não posso ficar lá mentindo pra janela. Não vou fazer. A pessoa fala, me presta dinheiro, você fala assim, ah, vou ver e te fala. A janela fica piscando em alerta. É não. Fala assim, não. Então você vai no primeiro dia, não vai ter sucesso. No segundo, você vai ter metade do sucesso. No terceiro dia, você já vai estar sentindo aliviado, que você vai checar as janelas, igual do Windows, sabe o aplicativo? Vai ter menos janelas abertas. Aí você vai ficar em paz. A segunda fase, a segunda preliminar para você entrar no sono. Às vezes tem criança assistindo, pergunte pro seu pai e ele te explica depois ou pra sua mãe. O ato sexual não precisa de uma boa preliminar, sim ou não? Pra dormir também, amigo. Um bom almoço não precisa de uma preliminar? Precisa estar com fome e precisa de encarar a salada, comer aquilo em 16 minutos para liberar o hormônio da saciedade, para depois se atacar o prato principal. Como é que o pobre faz? Eu tô falando que eu já fui. Você não quer a salada, você quer pôr a salada no canto e estuprar o prato de comida. E aí não desce o hormônio, você come em 5 minutos. O hormônio da saciedade só vai vir depois de 11 desses 5, que dá 16. O que vai acontecer? Você não para de comer.
Você come igual um leitão sem parar. Ou seja, você não fez a coisa. E engraçado é que a velocidade que você come tem a ver com a velocidade sua sexual. Já reparou isso ou não? Alguém fala, não, eu tenho problema. Você tem problema. Você não respeita as preliminares. O homem que é insensível, ele não respeita preliminar de nada. Nem de conversa, nem de alimentação, nem de sexo. Aí a mulher tá assim, bingo então. Eu achei o problema dele. Não é o Medical Boston Group lá que vai resolver esse problema. Não sei se vocês já viram essa propaganda. Você tem problema com a ejaculação precoce? Isso é mental. Você tem que entender isso aí. E, de novo, o Marçal que vos fala, não tem problema nenhum de contar. Eu casei com a Carol, tinha ejaculação precoce. Era tudo ansioso, tudo afobado. 20 anos de pornografia também ajudou bastante. A mente desconfigurou completamente. Então você precisa de aprender a resolver isso aí. O sono precisa de preliminar. A comida precisa de preliminar. O sexo precisa de preliminar. Negócios precisa de preliminar. Por isso que você não fecha grandes negócios, porque você não sabe a preliminar. As pessoas gostam mais de relacionamento do que de negócio. E a tendência é que os maiores negócios fluam através do relacionamento. Porque relacionamento é que gera confiança. Ninguém quer trocar dinheiro por dinheiro. Eles querem confiar na pessoa primeiro. Vocês pegaram essa ou não? Então nessa fase, a segunda agora chama sintonia, que é o S. O D é desconexão, o S é sintonia. Você vai sintonizar fazendo o quê? Você vai fazer um boot. Você vai imaginar você entrando no desfrute e já governando no outro dia. É imaginação. Pablo, eu posso fazer uma oração? Posso fazer uma reza? Você pode fazer o que você quiser. Testa. Faz sua prece, sua reza, sua oração. Pablo, e o que eu tenho que fazer? Essa é científica também. Você que me mostrou esse artigo, Adonis. Sorriso. Eu já faço isso há mais de 10 anos. Sorrir. A Carolzinha tá olhando pra mim ali, porque algumas vezes que ela ia dormir com raiva e eu tava sorrindo, eu levei uma cotoveladinha na costela. Tá sorrindo de quê, maluco? Fala com a boca assim, ó. Felicidade incomoda. É ruim. É muito. Você sabia que libera hormônio quando você sorri? Os irmãos aí que tem problema de ejaculação precoce. Dica. Eu comecei a tratar a ejaculação desse jeito. Sorria na hora da chinelada. Só que não pode deixar a esposa ver. Então você chama ela aqui no lado e... Se você sorrir, a musculatura é 100% o contrário do movimento muscular que é o gozo. Qual que é a cara que você faz na hora que vai acontecer um negócio? Então essa cara de tristeza, essa é de alegria. Engraçado, no momento que você gosta, a cara é de tristeza, não dá pra entender. Aí esses dias eu tava trocando ideia com os caras, fazendo uma reciclagem aí pra mexer na mente. Aí o Nézio falou, não, sabe que jeito que eu tratei? Eu falei, como? Eu penso num braço caindo, assim, o osso, o sangue. Eu, caramba. Tem um que pensa em vaca pulando cerco, mas não vou falar quem é. Isso nunca mudaria meu estímulo emocional, vou nem contar quem é isso. Mas o que acontece? Você precisa de gatilho. Fala assim comigo, eu preciso de gatilhos. Então, você tem uma farmácia cerebral. Fala assim, eu tenho uma farmácia cerebral. Tenho 8 meses ouvindo você pra dormir. E agora? Então, todo mundo manda pra mim, estou te maratonando. Pior besteira que você faz na vida. Ninguém sai do dia pra noite pra fazer uma maratona. Você tem que estar treinando. O que eu dei de recado? Tem 900 vídeos do Pablo no YouTube? Tem. Assista um, pratique, não volte no segundo.